Bem, pessoal, então vamos agora para a questão de número 7, certo? É uma questão também relativamente difícil. Vamos ler aqui com atenção o que diz o enunciado. O enunciado diz: sabemos que a força de interação elétrica entre dois objetos carregados é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação entre eles. Então, isso aqui nada mais nada menos que a lei de Coulomb, né? Esse trecho que eu acabei de ler é o enunciado da lei de Coulomb. Aí ele diz o seguinte: se a força entre dois objetos carregados se mantém constante, isso é, se a força entre dois objetos carregados não muda, mesmo quando a carga de cada objeto é reduzida à metade, então podemos concluir que... Aí aqui tem as opções. Então vamos entender a situação que ele propôs aqui. Olha só, vamos supor que a gente tem aqui duas cargas, certo? Ok, então essas duas cargas estão inicialmente separadas por uma distância, certo? Que eu vou chamar de distância 1, ok? Essa carga aqui, ó, ela possui uma carga Q1, certo? E essa carga aqui possui uma carga Q2, ok? Então tem aqui Q1 e Q2. Aí olha só o que diz. Essa aqui é a minha situação antes, certo? Então a minha situação antes é essa daqui, ó. É óbvio que vai haver uma força de interação entre elas, né? Que nesse caso vai ser atrativa ou repulsiva. Eu não sei. Vamos supor que essa força seja repulsiva. Ok. Aí ele diz o seguinte, ele diz que ele vai reduzir essa carga aqui pela metade e essa carga aqui pela metade. Não é isso que ele fala? Olha só. Ele fala que a carga de cada objeto é reduzida à metade. Então essa carga aqui vai ser reduzida à metade e essa carga aqui vai ser reduzida à metade. Porém, ele fala que a força vai permanecer constante, não é isso? Então ele diminui essa carga pela metade, essa pela metade, e a força permanece a mesma. Ora, pela lei de Coulomb, a gente sabe que isso não é possível, a não ser que a gente altere a distância também. Então está perguntando qual que deve ser a nova distância, para que, reduzindo essa carga metade e essa daqui a metade, a força permaneça a mesma. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é antes, né? Ok? Então, antes, esse aqui possui uma carga Q1, esse que possui uma carga Q2, e a distância eu chamei de distância D1, tá? E depois? Depois eu passo a ter isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, depois. Depois eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo essa carga aqui, ó? Ela vai passar a ser metade dela, então vai ser Q1 sobre 2, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Essa carga aqui vai ser Q1 dividido por 2, tá? Reduzir ela para metade. E essa carga aqui, ó, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser metade também, né? Passa a ser Q2 dividido por 2. É óbvio que a distância aqui entre elas tem que mudar. Porque se a distância entre elas não mudar, certo? Não tem como a força ser a mesma. Entendeu? Porque, olha só, se eu reduzir essa carga aqui a metade, e essa daqui a metade, a força vai mudar também. Só que como ele diz que a força permanece constante, a única forma de eu fazer com que a força seja a mesma é modificando a distância, certo? Então vou ter uma distância diferente aqui, ó. Eu tenho uma distância D2. Então eu modifiquei o valor das cargas, mas por outro lado eu modifiquei a distância também para que a força permanecesse a mesma. Ok? Ok. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. A gente vai ter novamente duas equaçõezinhas. Uma equação antes e uma equação depois, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Ok? Antes. Qual que era a força entre as duas cargas antes? Eu não sei, mas eu posso usar a lei de Coulomb para ela, né? A força vai ser igual a quê? Vai ser igual a constante K vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Qual que era a distância entre elas? D1, não é isso? Então a distância entre elas vai ser D1 elevado ao quadrado. Ok? Essa é a forma que eu tinha antes. Essa primeira equação aqui, ó, eu vou chamar ela de 1. Tudo bem? Então veja que logo de cara você percebe que vai surgir um sistema de equações, né? Eu tenho essa equação aqui e vai surgir uma outra equação, certo? Quando eu for analisar a situação depois, certo? Então olha só. Situação depois. Depois eu vou ter isso aqui, ó. A força, certo? É igual. Por que eu coloquei F aqui? Ó? Por que eu não coloquei F1 e F2? Porque eu só tenho uma força, né? As forças são as mesmas, não são? A força é a mesma antes e depois, não é? Então eu uso F para a força antes e F para a força depois, tá? Então a força vai ser igual a quê? A constante K
vezes Q1, né? Vezes a carga, vezes a primeira carga. Só que a primeira carga vai ser o quê? Vai ser Q1 sobre 2, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó, Q1 sobre 2. Tudo bem? Opa, Q1 sobre 2. Vezes a segunda carga. Qual que é a segunda carga? Q2 sobre 2. Q2 sobre 2. Tudo bem? Aí, isso daqui, ó, vai ser dividir pela distância ao quadrado. Qual que é a minha distância depois? A minha distância depois é D2 ao quadrado, ok? Ok. Essa equaçãozinha aqui, ó, ficou meio estranha, né? Porque eu tenho uma fração em cima de uma fração, mas vocês sabem muito bem que isso aqui é fácil de resolver. Olha só, isso aqui vai ficar assim, ó. K, não é isso? Aí vai ficar assim, ó. Q1, como é que você multiplica essas duas frações aqui? Ó? É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, né? Então, de cima pelo de cima vai ficar Q1 vezes Q2, né? Então, vai ficar K, Q1 vezes Q2. E o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. Então, com isso, eu resolvi o quê? Eu resolvi somente essas duas frações aqui de cima. Esse D ao quadrado que está aqui embaixo, ó, eu não mexi nele ainda. Então, aqui continua D2 ao quadrado. Agora, olha só o que eu tenho, pessoal. Eu tenho aqui, ó, uma fração dividida por outra fração, certo? Então, nesse caso, eu faço o quê? Eu repito a primeira, certo? E multiplico pelo inverso da segunda. A segunda fração, pessoal, vocês veem que eu tenho D2 aqui, mas na verdade eu posso colocar D2 sobre 1, né? Então, a segunda fração é D2 sobre 1, tá? Então, vai ficar assim, ó, essa de cima multiplicada pelo inverso da de baixo. É assim que você resolve fração sobre fração. Então, eu vou ter isso aqui, ó. A minha força F, ela vai ser igual a minha constante K, certo? Vezes, agora que tá, né? Repita de cima, não é isso? Então vai ficar assim, ó. Q1, Q2 dividido por 4. Repetir de cima. Vezes o inverso da de baixo. A de baixo está D2 ao quadrado sobre 1. Qual que é o inverso disso? Isso sobre isso, o inverso vai ser o quê? O inverso vai ser 1 sobre D2 ao quadrado. Ok? Vai dar quanto? Como é que eu multiplico fração por fração? Eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vai ficar assim, ó. O K eu repito. Q1, Q2 vezes 1. Vai ficar quanto? Q1, Q2, né? 4 vezes D2 ao quadrado vai ficar 4 D2 ao quadrado. Ok? Então, pessoal, olha só o que eu descobri. A gente descobriu o seguinte. A gente descobriu que a força F, ela é igual a quanto? Ela é igual a isso aqui, né? Então vai ficar assim, a força F vai ser igual a K vezes Q1, Q2, dividido por 4 vezes D2 ao quadrado. Tá bem? Ok. Então essa aqui é a minha força F, tá? Essa equação aqui é uma outra equação que eu obtive, que eu vou chamar de 2, tá? Então veja que eu tenho duas equações, né? Eu tenho essa primeira equação, que eu chamei de 1, e eu tenho essa outra equação que eu chamei de 2. Logo, eu tenho um sistema de equações, não é isso? Deixa eu colocar numa folha separada aqui o sistema de equações. Olha só, o sistema de equações que eu tenho é o quê? É isso aqui, ó. Só um minutinho. O sistema de equações que eu tenho é isso aqui, ó. Qual que é a minha primeira equação? Tá aqui, ó. A primeira equação é essa, ó. F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância D1 ao quadrado. Essa é a minha equação 1, vocês lembram dela? E a minha equação 2 é essa daqui, ó. A equação 2 é F é igual a K vezes Q1 vezes Q2, certo? Dividido por quanto? Vamos olhar aqui, ó. Dividir por 4D2 ao quadrado. Então, vou colocar aqui dividir por 4D2 ao quadrado. Então, essa é a minha equação 2. É um sistema de equações, não é? Como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para resolver esse sistema de equações? Simples, né? Olha só. Vocês lembram que quando a gente resolvia o sistema de equações, lá você tinha o x e o y, aí você isolava o x na primeira e jogava na segunda, não é isso? É lá da matemática do segundo ano, né? Lá da matemática do oitavo ano. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse f aqui, ó, certo? E vou substituir aqui, ó. Mas como é que eu vou fazer isso? Esse f não é igual a isso, né?
é igual a isso, né? Então vou fazer o seguinte, vou pegar este termo aqui, ó, e substituir no lugar desse f aqui, ó, tá? Então eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter, vamos escrever a equação 2, vou colocar aqui, ó, substituindo a equação 1 em 2, certo? Vai ficar assim, ó. Vou pegar essa 2 aqui, ó, ao invés de colocar f, eu vou colocar este termo aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância D1 ao quadrado. D1 ao quadrado. Tá vendo? Eu coloquei isso aqui no lugar desse f aqui, ó. Então só escrevi o lado esquerdo da equação. Vamos escrever o lado direito? Então vai ficar assim, ó. O lado direito vai ficar assim, ó. K vezes Q1 vezes Q2 dividido por quanto? Dividido por 4 D2 ao quadrado. Pronto. Então tem uma equaçãozinha aqui, né? Que difícil, né, pessoal? Essas equações não tem número, só letra, tá? Em um curso de física ou matemática, mais ou menos assim. A gente dificilmente lida com números. Basicamente letras, ok? Então, olha só. Tem algum termo aqui que eu posso cortar? Veja o seguinte. Todos esses termos aqui em cima estão multiplicando entre si. E aqui também todos esses termos estão multiplicando. Então, quando isso acontecer, os termos que forem idênticos, você pode cortar, né? Então, esse K aqui, ó, ele é idêntico a esse K. Então, eu posso cortar. Por quê? Porque esse K aqui, ó, já que ele está multiplicando, ele passaria para o outro lado dividindo, aí eu cortava com K de cima, ok? Tem mais alguma coisa que eu posso cortar aqui em cima? Tem, né? Esse Q1 eu corto com Q1. E esse Q2 eu corto com Q2. Pronto. Aqui em cima eu cortei tudo. O que sobrou então? Sobrou 1, não é verdade? Sobrou 1, ok? E aqui em cima eu cortei tudo também, né? Sobrou o quê? Sobrou 1. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. 1 dividido por D1 ao quadrado é igual a 1 dividido por 4 D2 ao quadrado. Olha só o tanto que minha equação ficou bonitinha, né? Tava uma coisa toda feia, tá vendo? Toda monstruosa. Aí ficou bonitinha, né? Cortei tudo aqui, ó. Só ficou desse jeito aqui, ó. Ok? Agora, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço para resolver essa equação? Bem, se eu tenho frações dos dois lados, eu vou multiplicar cruzado, né? Então, este cara aqui multiplica neste e este cara aqui multiplica neste. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 4D2 ao quadrado vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 4D2 ao quadrado. Isso é igual a quanto? D1 ao quadrado é igual a quanto? D1 ao quadrado vezes 1 vai dar D1 ao quadrado. E agora, pessoal, vocês têm alguma noção de como é que eu resolvo isso aqui? Veja bem, pessoal. Vamos isolar esse D2 aqui, ó. Porque a gente sabe, para a gente descobrir qual que é a relação entre D2 e D1. Como é que eu isolo esse D2? Esse 4 aqui está multiplicando, então esse 4 passa dividindo, né? Então vai ficar assim, ó, D2 ao quadrado é igual a D1 ao quadrado dividido por 4. Eu achei o D2, eu consegui isolar o D2? Não consegui ainda, né? Por quê? Porque está o quadrado aqui, ó. Esse quadrado eu vou ter que passar para o outro lado como raiz, né? Então vai ficar assim, ó. D2 é igual ao quê? Ó, tava ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. Então vai ficar assim, vai a raiz quadrada de D1 ao quadrado dividido por 4. Ok? D2 é igual a D1 ao quadrado dividido por 4. Continuando aqui, ó. Eu tenho raiz disso sobre isso, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu já comentei nesses vídeos que a raiz de uma divisão é igual à divisão das raízes. Por exemplo, a raiz de A dividido por B não é igual a raiz de A sobre a raiz de B. Vocês lembram disso aqui? Certo? Então, a raiz de D1 ao quadrado sobre 4 vai ser igual a raiz de D1 ao quadrado dividido pela raiz de 4. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de D1 ao quadrado, né? Dividido pela raiz de 4. Pronto. Dá para resolver aqui em cima? Dá, né? Porque, olha só. Todo número ao quadrado dentro de uma raiz pode sair para fora, né? Então, esse D1 está ao quadrado, né? Ele vai sair para fora da raiz. Então, vai ficar assim, ó.
D1 ao quadrado, a raiz quadrada de D1 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar D1, ok? Eu não sei se vocês lembram disso, o quadrado pode simplificar com a raiz aqui, né? Então sobra só o D1, tá? Então a raiz quadrada de D1 ao quadrado vai dar D1. E a raiz de 4, quanto que é? Adivinha? 2, né? Então qual a conclusão? D2 é igual a D1 sobre 2, tá? Então vamos colocar aqui, ó. D2 é igual a D1 dividido por 2, ok? Então, a distância depois, que tá aqui, ó, essa distância aqui, ó, a distância depois, ela vai ser igual aqui. Ela vai ser a distância antes dividido por 2, tá? Ok? Ou, se você quiser, você pega esse termo aqui que está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Então, você pode falar o seguinte, ou 2 vezes a distância depois é igual à distância antes, ok? Então, são duas conclusões que você pode tirar, né? A primeira conclusão, você pode falar que a distância depois é igual à metade da distância antes. Mas isso é a mesma coisa de você dizer que a distância antes é igual ao dobro da distância depois, tá? Então, vamos para as opções. Podemos concluir que, letra A distância entre eles foi duplicada. Letra B, a distância entre eles... Não, desculpa, a letra A, a distância entre eles foi quadruplicada. Não, né? Por quê? A gente viu que a distância entre eles foi dobrada, né? Antes eles tinham distância D1, certo? Desculpe, deixa eu voltar aqui, ó. A distância entre eles caiu por metade, porque olha só, a distância depois ela vai ser igual à distância antes de dividir por 2, entendeu? Então a distância que vai ter depois, ó, aqui, ó, a distância que tinha depois é igual a quê? É igual a distância antes de dividir por 2, então vai ser igual a metade da distância que tinha antes, tá? Então a letra A não está correta. A letra B, a distância entre eles foi duplicada, não foi, né? A distância entre eles foi reduzida à quarta parte, tá errado. A distância entre eles foi reduzida à metade? Opa, vai ser essa daqui, né? A distância entre eles foi reduzida à metade, olha só. A distância depois é igual à distância antes dividido por 2. Então, a distância depois é igual à metade da distância antes, tá? Então, vai ser isso daqui, ó. Letra D, ok?